Vamos falar a respeito hoje, continuar a respeito das doutrinas fundamentais, e apenas para caráter de recapitulação, né? Nas quartas-feiras, nós fazemos ah, com a frequência de andar nas doutrinas fundamentais. Aí talvez você pergunte, mas o que é doutrina? Doutrina é ensino. Então, nas quartas-feiras, nós pegamos temas que são temas fundamentais da Bíblia e temos passado por eles. Então, já falamos da doutrina sobre a Bíblia, da doutrina ou do ensino sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa de Cristo. E agora nós estamos numa doutrina fundamental, ou no ensino fundamental do que a Bíblia diz sobre o pecado. É verdade que nós temos tentado fazer de uma forma que você não fique boiando quando você vem, por exemplo, você chegou hoje no estudo, que você entenda. Mas é verdade também que uma sequência que a gente vem trazendo, uma sequência de pensamento lógico, ela vai ajudar. Por exemplo, nós estamos na aula 6. Se você veio nas outras aulas ou nas outras palestras aqui, você vai ter entendido muitos pontos que eu não vou me deter hoje. Né? Então, por exemplo, o pastor Fernando colocou o último ponto aí sobre evangelismo, né? E na segunda-feira, lá com os jovens, nós tratamos sobre o mandato cultural de Deus para os crentes, que seria a ideia de como nós devemos nos comportar com o mundo. E uma das coisas que a gente falou lá é que a cultura é algo que permeia a vida de todo ser humano. Então, o que é cultura? Cultura tem uma expressão bem profunda. Dá para ir em várias linhas de pensamento, mas de modo geral, a cultura é aquilo que permeia uma sociedade, com os seus interesses, costumes, muitas vezes tradições, questões físicas, como, por exemplo, existem regiões culturalmente que constroem de um jeito, outros constroem de outro. Se você pegar costumes de vestimenta, num lugar é de um jeito e no outro é de outro. Aí a gente falou que o problema da cultura não é que a cultura seja algo pecaminoso, trazendo aqui o assunto, mas que muitas vezes nós, como crentes, temos que olhar a cultura e ter cuidado, para que nós não abracemos a cultura, sendo que muitas vezes a cultura aponta numa direção que não é bíblica. Então, por que eu fiz essa introdução aqui? Porque quando o pastor Fernando falou sobre evangelismo, eu fiquei pensando comigo mesmo, uma das coisas que me impedem de evangelizar aqui, confessando o pecado aos irmãos, né? E muitas vezes o que me impede de evangelizar mais, de uma maneira mais efetiva e com o coração mais desejoso, é aquilo que a cultura muitas vezes nos diz, chamado aceitação. A cultura, muitas vezes, nós nos inserimos na cultura buscando a aceitação. Então, você se segura para não confrontar pessoas a respeito de coisas erradas, para que as pessoas lhe aceitem. E eu me peguei pensando aqui nesse tempo de oração, que um dos motivos que muitas vezes o meu evangelismo é fracassado, ou ele é fragilizado, é por causa do meu medo da aceitação. E nós não devemos deixar que esse pecado ele ande na nossa vida. Aceitação, porque as pessoas aceitem de uma forma que abracem e digam, obrigado por essa mensagem da salvação. Isso vai acontecer com a graça de Deus. Mas o normal é que você fale e as pessoas digam que nem eles disseram a Paulo. O que esse tagarela está dizendo? Sobre isso não quero saber agora, talvez numa outra hora. Então, tendo dado essa introdução aqui sobre o pecado, hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais a respeito dos temas da hamartiologia, que nada mais é do que a doutrina do pecado, né? Se você não souber esse nome difícil aqui, você lembra que quer dizer a doutrina do pecado. O que nós já passeamos aqui, o que nós já trabalhamos, significado do pecado. Pecado não diz respeito a simplesmente dizer coisas do tipo assim, eu não consegui ontem lá na sua casa, que pecado. Ou então eu errei na decoração da minha casa. No sentido bíblico, isso está inserido porque o pecado quer dizer erro, mas ele é muito mais profundo. Depois falamos dos aspectos do pecado. Então, coisas que você precisa saber para que você entenda a profundidade e a abrangência do pecado. Com isso,
fomos para a ideia do alcance do pecado. Onde o pecado atingiu? O que quer dizer isso? Vimos que o pecado atinge tanto os céus quanto a terra. Tanto o âmbito espiritual invisível, que ele é real, embora nós não vejamos, né? Mas ele existe. E também o lance da parte terrena, daquilo que nós vemos. Depois, vimos, semana passada, a origem do pecado do homem. Nós vimos aqui, tratamos a respeito de 3 aspectos. Lembram? Primeiro veio a prova. Deus colocou lá no começo, em Gênesis, um homem chamado Adão e deu uma prova para ele. Qual prova? Disse assim, olha, essa árvore da ciência do bem e do mal, essa você não deve comer, porque isso é obediência. Depois nós vimos que vem a tentação. E por fim vem a queda. A queda é o nome dado para o resultado que a tentação alcançou. Em outras palavras, para fazer mais fácil, a queda é o nome da entrada do pecado no mundo. E a queda não é simplesmente que o homem agora passou a ter gostos duvidosos, como você olha e diz para alguém assim, você está comendo pizza de pistache, é isso mesmo? Não é isso. Ele é muito mais abrangente, ele entra em áreas que muitas vezes nós nem pensamos. É aquilo que o pastor Fernando falou no segundo ponto. Uma visão de mundo que leve Deus em consideração. Isso não acontece, né? As pessoas vivem para si mesmas. Depois vamos falar dos resultados da queda, que será o que nós trataremos aqui, com a graça de Deus. Seguindo, a depravação total, pecado e livre-arbítrio. Então, essa palavrinha aqui você já deve ter escutado, mas cada um escolhe o que quer, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, não é bem assim a história. Não falte, ó, dois encontros possivelmente. Depois, o crente e o pecado. Por quê? Porque quem não crê em Jesus, que a Bíblia chama de descrente, ele está pouco se lixando com o pecado. É verdade que talvez ele não faça coisas hediondas, como assassinar os próprios pais. Tem alguns casos que nos chocam, né? Mas ele não vive de modo no dia a dia. Por exemplo, o descrente, ele não acha que adultério é um grande problema. Afinal, olha o pensamento que muitas vezes acontece. Eu já conversei com pessoas, eu não estou falando da minha cabeça. Ah, mas quer saber? Trair de vez em quando é até bom, porque eu realmente tenho a minha esposa, mas às vezes dá uma puladinha, faz até com que nosso relacionamento volte a ficar. Esse é o tipo de loucura que as pessoas falam. E não é só falar, sabe o que é pior? Elas acreditam. Ou então ela diz assim, não, eu traí, mas a culpa é do meu marido, porque o meu marido é um grosso. É verdade, às vezes o marido parece mais um cavalo que o marido. Mas o ponto é que 2 erros não fazem um acerto. Então não quer dizer que porque um errou, o outro errando, vai resolver as coisas, não. Só na matemática que menos com menos dá mais, né? No ponto de vista bíblico, os 2 não levam a resultado nenhum que não seja destruição. E por fim, falaremos aqui a respeito daquilo que a Bíblia chama de veneno. E aqui normalmente nós tratamos de áreas que as pessoas pensam que é tudo bem, mas que na verdade mal sabem que estão se envenenando. Certo? Então, dando sequência aqui. Os resultados da queda para a humanidade. Então, vamos trabalhar hoje. Vou tentar ir só num encontro, mas talvez precise de 2. Então, os resultados da queda para a humanidade. A ideia aqui é que toda a raça humana, ela estava, de algum modo, lembram? A gente já falou sobre isso? Ligada a Adão. De que forma? Tanto por representação, Adão era o primeiro da humanidade, então ele é o cabeça federal, ele é um representante, quer você aceite ou não, quer você queira ou não. E o segundo é a questão genética. Adão é o primeiro homem, então todos os homens e mulheres, quando eu digo homem é o gênero humano, Adão e Eva, eles têm uma semelhança com os seus pais, queiram ou não, né? Então, assim, isso não é algo que você pode escolher, isso é passado. É o que nós chamamos em teologia de solidariedade adâmica, ou seja, nós temos uma cumplicidade com Adão, seja por ele ser nosso representante, seja por causa que nós estávamos em Adão como descendentes de Adão, uma semente, certo? Então, os resultados da desobediência de Adão,
eles vêm como culpa a todos os homens, mas não como se nós fôssemos obedientes. Ah, mas esse Adão já. Eu lembro que algumas conversas entre os crentes era assim: quando eu chegar no céu, esse Adão. Não é assim que a gente deve pensar. Por quê? Porque não a culpa de Adão que foi transferida a todos nós, ela não é apenas de Adão, ela é nossa também. Você é culpado diante de Deus sem desculpa. Sabe como que você percebe isso? É só você pensar naquilo que o pastor Fernando falou hoje. Hoje você tratou alguém com desdém? Você não viveu todos os momentos da sua vida levando Deus em consideração? Isso é pecado. Então, abram suas Bíblias aí em Romanos capítulo 5, que é a nossa base para essa ideia da queda da humanidade, para o resultado da queda. Romanos capítulo 5, versos de 12 a 19. Esse texto nós temos gravado no canal da igreja a pregação expositiva do texto bíblico, sendo analisado sentença a sentença, frase a frase. E esse texto de Romanos 5, ele já tem sido comum para as nossas quartas-feiras. Se você prestou atenção e você já deve ter olhado e leu e disse assim, de novo aqui? Exatamente. Por quê? Porque ele é uma boa base, ele é um bom fundamento para desenvolver esse ensino. Olha só, ele diz assim, verso 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Percebeu a linguagem do apóstolo Paulo? A linguagem do apóstolo Paulo é: existem dois representantes, Adão e Cristo, e aqueles que estão debaixo de uma união com esses representantes, eles são o quê? Cúmplices. Seja para a morte ou seja para a vida. E aí ele continua dizendo no verso 13: é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. A ideia aqui é que existiam dentre o povo, dentre os judeus, dizendo assim: vale a partir de Moisés, para nós nos tornarmos pecadores. E Paulo está dizendo assim: não. Antes de Moisés, a morte já existia. E a morte é o salário do pecado. Então ele está dizendo que o pecado ele existe desde Adão, mesmo sem a lei de Moisés. Então, neste sentido, sem a lei de Moisés, não é levado em conta, mas não que já não fosse condenado. Aí ele continua dizendo: incluindo os que não desobedeceram uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então a comparação aqui é: Adão pecou quantas vezes para que a condenação viesse? Uma só. E se por uma só já veio a condenação, imagine com a sua vida, que tem muitos e muitos e muitos pecados. Então é nesse sentido que a gente deve lembrar que nós não somos melhores que Adão, porque você peca com frequência. E aí ele diz a respeito disso. Então, se o pecado condenou, imagine o poder que tem que ter a misericórdia de Deus para perdoar. Porque um gera condenação, imagine muitos pecados. Se nós fôssemos apenas pela lógica humana, nós diríamos assim: essa conta não tem como ser paga. E é exatamente isso, não tem. Por isso acontece o que o verso 16 fala. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Aí, verso 17: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Percebeu? O apóstolo Paulo está falando aqui de uma conta que você não pode pagar, mas que ela existe. Então, a queda para a humanidade, ela traz esses efeitos em toda a humanidade. E não tem desculpa. Não é porque você é mais pobre ou mais rico, não é porque você é mais bonito ou mais feio, não é porque você é americano ou brasileiro, a conta vem para todo mundo. E a conta já está cobrada, o decreto já está feio. Culpado, devedor. E aí, verso 18, ele termina aqui a respeito disso, 18 e 19. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Então, embora o apóstolo Paulo fique contrastando Cristo com Adão, o que nós queremos aqui é a parte que fala a respeito dos resultados da queda. Os resultados da queda é que nós estamos perdidos. E agora nós vamos desdobrar alguns deles. Vamos falar juntos aqui a respeito de alguns resultados da queda. Resultados da queda para a humanidade. Então vamos lá. Em primeiro lugar, abra aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Versos 17 a 19. Resultados da queda. 17 a 19. Diz assim: E ao homem ele disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Então, o primeiro ponto daqui que a gente pode destacar desse texto, dos resultados da terra, da queda, é que a terra foi amaldiçoada. Percebeu? E quando nós falamos aqui terra, nós estamos falando na criação toda. Você percebe aqui que ele diz que agora não só vai ter que ter um trabalho, mas o trabalho será árduo. Não é que ele não trabalhasse antes. Se você ler o capítulo 1 e 2, você vai ver que Adão trabalhava, mas o trabalho era prazeroso. O trabalho era desenvolvido para a glória de Deus. A partir da queda, o trabalho é doloroso. A partir da queda, é com suor, é com dor. Tem uma frase que a gente usa lá na loja, que a gente fala seguidamente, que nem sempre é fácil. Ou seja, na verdade, nunca é fácil. Por quê? Por causa dessa consequência. Por causa disso. Você percebe, inclusive, no verso 18, que o texto conta que agora a terra vai começar a produzir coisa ruim, espinhos e ervas daninhas. Você já plantou grama? Já teve casa, plantou grama? Ou já viu uma plantação? E me conta aí, o que cresce mais rápido? A grama que você plantou ou o mato e a erva daninha que você nem sabe de onde veio? Não precisa cuidar. Sabe por quê? Por causa disso. É resultado da maldição. A terra, ela começou a ter defeitos na fabricação. A terra foi amaldiçoada. Esse é o primeiro resultado da queda. O segundo resultado da queda aqui, pule aí para o verso 16, volte para o verso 16. Diz assim, o verso 16. A mulher, ele disse: Farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Você percebe que aqui o texto ele fala que agora começarão, a partir da maldição, da queda, os conflitos no casamento, que é a base da sociedade, é a base da qual Deus fez para nós povoarmos a terra. O mandato cultural, ele começa com a família.
Então você percebe que agora, por meio da queda, esse conflito ele foi terrivelmente amaldiçoado. Sabe o que ele diz aqui? Ele está dizendo que agora a mulher não se submete mais à liderança do marido de qualquer forma. Pelo contrário, ela quer ser o rei. Inclusive, esse dia eu estava vendo as legendas de um filme, procurando um, eu vi que tem... Como é que é o rei mulher? Eu vi que me chamou a atenção, né? A mulher rei, acho que é. Aí eu olhei aquilo ali e fiquei pensando, mas não dava para botar a mulher rainha? Por quê? Porque a mulher quer até mesmo, na ficção, ocupar o lugar da liderança. Ah, mas isso daí é machismo. Eu não estou dizendo que a mulher tem menos valor. Diante de Deus, o valor é o mesmo. Mas lembrem-se que as funções dadas são diferentes. Então, você percebe aqui o texto nos contando que um dos resultados da queda é o conflito no relacionamento de homem e mulher. Tanto a mulher não quer mais se submeter à liderança do marido, quanto o marido quer se submeter à liderança da mulher. Você já não viu? Fala com a minha mulher aí, que eu vou ver se... Vamos em tal lugar? Deixa que eu vou perguntar para a minha mulher se eu quero ir. Escutou essa no WhatsApp? Por quê? E novamente eu falo aqui, não entenda errado. Tudo que eu vou fazer, eu falo com a minha esposa, na grande maioria. Por quê? Porque isso é sabedoria. Normalmente as mulheres têm um senso mais apurado para tomar decisões equilibradas. Às vezes o homem é mais impetuoso, mas isso não quer dizer que eu digo para ela assim, seja feita a tua vontade. E esse é o ponto. Resultado da queda é que a mulher, ela continuamente procura ocupar o lugar do homem. Isso no relacionamento do casamento e muito mais em todas as outras áreas. Conversávamos a respeito disso essa semana lá na loja, acho que essa semana ou semana passada, um, das posições de lideranças em empresas, né? Mulheres. Tem problema de uma mulher ocupar um cargo desse? Claro que não. Mas muitas vezes a mulher não é capaz de se sujeitar a toda aquela pressão. E aí, ao invés de entender que isso é resultado da ordem que Deus deu de hierarquia, de liderança, não. As pessoas elas acham que isso é machismo. E não é. Isso está também relacionado, sabe com o quê? Resultado da queda. Quer ver mais um? A morte física, a morte, paramos, porque a morte é um intruso. Ela não foi criada para existir. Não é como a criação de Deus, que ele falou e fez tudo isso e tudo era muito bom. A morte foi um intruso por causa da maldição da queda. E essa morte, ela tem aspectos físicos e espirituais. Volte aí em Gênesis capítulo 2, verso 17. Aqui é a advertência de Deus para Adão. Então, antes disso, Deus disse a Adão assim: olha, todo esse jardim que você deve cultivar e cuidar para mim, tudo você pode usufruir. Você pode comer das frutas, você pode fazer o que você quiser. Mas existe, verso 17, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, Deus deu uma advertência. E é engraçado isso, né? Se você parar para pensar, assim acontece muito nas nossas vidas. Você tem uma quantidade enorme de possibilidades. E existem algumas restrições, mas a nossa direção é sempre querer ir para as restrições. Eu vejo muito isso com os pequenininhos, né? Com os pequenininhos que não tem muito filtro. Rafael, se eu disser, filho, não bota a mão no computador. E eu virar as costas aonde ele está teclando, tá lá. Então, o resultado disso, dessa desobediência, é a morte. Agora pule lá para o verso 3, 19. Finalzinho do que nós lemos. Agora. Ele diz assim: com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Isso daqui, em outras palavras, é morte. Morte. Voltar ao pó é morte. Aqui no sul a gente às vezes fala ir para a terra dos pés junto, né? Você já escutou essa expressão? Vai morar na terra dos pés junto? O ponto é que isso é fisicamente, mas não para na parte
física. Abra aí sua Bíblia em Romanos 5, lá onde nós lemos também. Que é mais um texto que fala a respeito disso. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado não existia. O pecado foi um intruso. Mas ele veio de mão dadas com a sua melhor amiga, que é a dona Morte. Onde tem o pecado, a morte reina. Não existe separação. Não tem como você dizer que é um pecador e não estar condenado à morte. Então, esse não é aquele pacote à la carte do Sky que você contrata. Eu quero só ver esse. Não, esse vem junto. Então, aquele que é pecador tem a consequência a morte. Existe alguém que não seja pecador entre os seres humanos? Não existe. Então, todos estão sujeitos à morte. Pule lá para o verso 15, desse mesmo texto. Ele diz assim: Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte a muitos. Ainda maior, porém, a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aí ele vai continuar dizendo a respeito do resultado da dádiva. Mas o ponto é que a morte entrou junto com a queda. Esse é um resultado direto. Pule ali para o verso 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz a ideia de um rei reinando. O pecado é o rei reinando e ele traz consigo a morte. A morte, ela reina junto com o pecado. Então ela está reinando como se fosse a ideia de dominando as outras pessoas. E se você estudou um pouquinho, você vai saber, existe a possibilidade de algum súdito falar para o rei no sistema de monarquia: eu não concordo com isso. Até existe, mas sabe o que acontece? Ou ele é ignorado, ou ele... Lembra? Alice no País das Maravilhas? Cortem a cabeça! Assim é o pecado. Mesmo que você não acredite, ele é real. Mesmo que você duvide das consequências, a morte é a maior prova de que o pecado é real. Agora pule lá para Efésios capítulo 2, que vai trabalhar a respeito da outra nuance da morte. Efésios capítulo 2, verso 1. Aqui o apóstolo Paulo vai falar também sobre um contraste de uma nova vida com Jesus. Aqueles que têm uma vida unida a Cristo por meio da fé, eles passam de uma mudança drástica de vida, da morte para a vida, da morte espiritual para a vida no presente, da morte eterna para a vida eterna, que começa agora e se completará no futuro. Olha o que ele diz no verso 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. O apóstolo Paulo está escrevendo para crentes. Ai, mas eu não sou pecador. Todos são pecadores. A diferença é que existem pecadores que creem em Cristo, se arrependem e são salvos. E essa morte que ele fala, já pensou o apóstolo Paulo escrevendo para um morto, para um defunto? Não tem como ler, né? Não tem. O que ele está dizendo é uma morte espiritual. Paulo está falando a respeito de uma inimizade com Deus que aconteceu no momento da queda. Na desobediência de Adão, a humanidade foi desfeita. Aquele relacionamento de amizade com Deus, de falar com Deus e ser ouvido, acabou. Isso foi rachado, isso foi quebrado. E para que isso seja refeito, precisa alguém fazer alguma coisa. É o que nós aprendemos sobre Jesus. Jesus é o que faz a união ou a religação.
Jesus é o único caminho capaz de trazer os homens a um relacionamento novamente com Deus. Por isso que a Bíblia ensina claramente que não existem outras formas. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não diz isso. Ah, mas eu não acredito. Ok, é a Bíblia e a opinião nossa. Nós aqui cremos na Bíblia. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E ela diz que os seres humanos estão mortos em seus pecados, estão incapazes de ter um relacionamento saudável com Deus. Isso é o resultado da queda, certo? Mais um ponto aqui, um resultado da queda. Vai ter que ficar para outra ainda, o resto. Todos os homens são pecadores debaixo da condenação. Novamente o capítulo 5 de Romanos, volte aí. Você vê quanta informação dá para extrair só desse capítulo 5. Verso 16, depois verso 18. Olha só o que ele diz. Verso 16. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Qual é o resultado do pecado de um único homem? Isso é uma maneira boa de ler a Bíblia, você ir fazendo perguntas ao texto. Qual é o resultado do pecado de um único homem? Ele responde ali. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, esse é o resultado do pecado de um único homem. O pecado de Adão leva à condenação. Todos os seres humanos estão debaixo da condenação. Esse é o resultado da queda. Pula lá para o verso 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a 1/3 da população. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo? O texto é bem claro. Talvez nós não queiramos lidar com a clareza do texto, mas ele é claro. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Sabe o que essa palavrinha aqui, todos, no original quer dizer? Todos. É isso. Não tem diferença. Não tem uma exceção. Então, isso é um resultado da queda. Então, quando a gente olha para o mundo e diz assim, mas o que é de errado? Né? O que é de errado com uma pessoa quando ela faz um ato contra outra pessoa e ela sabe que um dia vai ser descoberto? Pecado, resultado da queda. Você não tem medo das consequências do pecado. Na verdade, muitas vezes você até é atraído, dizendo assim, ai, viver com esse sentimento. Eu tenho pavor disso. Tenho pavor disso. Quando eu tenho algum desentendimento com alguém assim, eu fico só pensando, é amanhã o dia que esse cara bate aqui na porta. É amanhã o dia que esse cara bate aqui na porta. Eu tenho pavor disso, porque isso é resultado da queda. E a queda faz isso mesmo. E por fim, aqui, entre os resultados da queda, nós destacamos aqui, é que a penalidade da morte eterna passou a existir. Isso não existia. A humanidade não foi. Olha só, talvez você nunca tenha pensado nisso. A gente, quando é criado, quando nasce e tudo mais, a gente tem duas coisas que a gente fala que nesse lado de cá do Ocidente são garantidos: impostos e a morte. Os dois. Os dois são ruins, né? Não tem como escapar. Mas a questão é que a penalidade da morte eterna, ela passou a existir por causa da queda. Lembram lá de Gênesis 17? Teve uma advertência. Se você desobedecer, a morte vai entrar. Mas ela não existia. Nós não fomos criados para morrer. Olha que coisa isso. Por isso que Deus vai restaurar isso, ou melhor, já restaurou isso por meio de Cristo, por uma vida eterna. Só que nem todos desfrutam dessa restauração. Quem desfruta? Aqueles que creem em Cristo. Interessante isso, né? Pule aí para Romanos capítulo 6. Verso 23. Oi. O termo é um pouco contraditório, né? Porque eles vão morrer eternamente. Como morrer eternamente? É sim, que eles vão viver numa perdição eterna. Por que isso? Porque o valor daquele a quem eles cometem o pecado é eterno.
E a única forma de uma condenação ser justa é eles ganharem a mesma medida. Ah, certamente, certamente. Essa é a consequência da morte, né? Ela começa sendo espiritual, ela já é uma separação imediata. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Esquisita essa frase, né? Nascemos mortos. Mas é a ideia de uma morte espiritual. Então, o que nós vemos aí na cidade de Passo Fundo todo dia são milhares de zumbis mortos. Sei que alguns até gostam disso, né? Aqueles fãs do Walking Dead, né, Luiz? Mas não é a ideia. A ideia aqui é que, diante de Deus, essas pessoas estão perdidas. Todos. E nós também estávamos. Por isso não existe um motivo de orgulho. Ah, mas eu sou o AD. Não. Se você foi salvo, é nada mais, nada menos do que um ato de misericórdia imerecida de Deus em lhe alcançar. Isso não dá orgulho, né? Você não percebe. Se você olhar para uma pessoa muito necessitada e que recebe ajuda, ela não grita para o cara assim: você tinha que me ajudar. Um mendigo, né? Não sei se você viu. Verdade que hoje tem mendigo de vários tipos, né? Mas tem os mendigos falsos, tem os mendigos. Mas isso é papo para outra hora, né? Você chega para o mendigo e ajuda ele a dar uma comida. Ele não diz assim: acho bom mesmo que você me deu essa comida porque eu sou merecedor desse sanduíche aqui. Não, porque ele reconhece que por mais que ele recebeu aquele sanduíche, ele não tinha mérito nenhum. Então ele abraça aquele sanduíche. Às vezes ele pede um sanduíche maior, né? Verdade, já aconteceu comigo. Dá para ser o dobro, mas o ponto é que ele não diz assim: eu sou merecedor. Assim é conosco. Então olha aí o capítulo 6, verso 23, para a gente chegar ao fim aqui. Diz assim o verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 6 continua a mesma temática de comparação daqueles que estão como Adão, sendo o representante, morte espiritual e morte eterna, e aqueles que têm a Cristo, vida espiritual e vida eterna. Pule aí para Judas, quase no finalzinho da sua Bíblia. É 13 aí, porque não é capítulo 13, é versículo 13. Judas só tem um capítulo. Então, se você tem lutado há meses aí para terminar um livro da Bíblia, eu lhe sugiro, chegue em casa hoje e leia Judas. E poste no Instagram. Terminei. Terminei um livraço aqui. Ele diz assim: aqui ele está dizendo a respeito daqueles que estão perdidos, daqueles que não têm a Cristo. E mais, eles não só não têm a Cristo e estão perdidos, mas eles se enganam a si mesmos. Aí ele diz: a maneira como essas pessoas são como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Percebeu aqui a figura de linguagem que ele usa? Ele dá alguns exemplos da criação. E se você perceber aqui, e você lembrar de coisas como um tsunami, por exemplo, você vai ver a consequência disso. Não é bonita. Você vai ver a destruição disso. Aí ele continua dizendo que isso é o equivalente à maneira como essas pessoas vivem, vivendo de maneira desregrada, vivendo de uma maneira como achando que os seus pecados são tranquilos, está tudo bem, mas não estão. Não estão. Por quê? Porque são como estrelas sem rumo, que tanto andam sem rumo que ao invés de caminhar para a luz, elas caminham para a mais profunda escuridão do abismo. É a ideia de morte eterna, a ideia de destruição. E por fim aqui, para terminarmos de verdade, agora já terminei umas 5 vezes, né? Apocalipse capítulo 20. Já chegaram no capítulo 20, pastor Fernando? Já chegaram, já passaram. Então já terminou o curso. Quase. Olha aí, ó. Pois vamos emendar, né? Diz que tem alguns livros apócrifos de Apocalipse. Quem sabe o pastor Fernando acha esses livros e continua ensinando. Então, capítulo 20, versos de 14 e 15, ele diz assim. Isso é um resultado de um julgamento.
né? Se você não tem familiaridade com o livro de Apocalipse, eu vou lhe dizer, não é moleza mesmo. Então, qualquer coisa, peça para o pastor Fernando, ou se o pastor Fernando não puder lhe dizer, ele tem uma série de discípulos de Apocalipse e ele pode espalhar aí. Conforme o tema, eu acho que ele manda para algum, né? Então ele diz assim, verso 14. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Morte física e depois vem uma morte que é eterna. A morte física até crente espaço, mas aqueles que morrem uma vez em Cristo não morrem duas. Aqueles que nascem duas vezes só morrem uma. Aquele que nasce só uma morre duas. Entendeu? Depois você pergunta aí que isso é enigma, né? Aí ele diz assim: e quem não tinha o nome, e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas como eu posso saber se o meu nome está no livro da vida? Crê em Cristo. Crê em Cristo. Todos aqueles que creem em Cristo têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ah, mas eu tenho dúvida se meu nome está lá. Pare de se preocupar com tolices e creia em Cristo. Pare de ficar pensando em frases filosóficas e se arrependa dos seus pecados. Esse é o que a palavra de Deus nos direciona e nos ordena. Tinha ainda outras coisas, mas vai ficar para o encontro que vem, que são alguns efeitos da queda. Então, nós falamos em resultados e depois nós vamos falar de efeitos da queda. Tá bem, queridos? Alguma pergunta? A Bíblia ensina que o pecado dele foi a desobediência, né? Se ele foi para o céu, quando tu chegar lá, tu pergunta: por que você fez isso? Né? Então a gente percebe. Então ele não tem culpa. Tá, certo. E de quem é a culpa? Então pronto. Então estamos concordando nisso. A gente não sabe, né? A culpa sempre é do Adão. Sempre do Adão. Isso. É, aí a gente entra um pouquinho na teologia paulina, né? Jesus é considerado o segundo Adão, né? Ele veio restaurar o que Adão não fez. Os únicos do mundo com livre-arbítrio, então. Isso aí. Ele escolheu pecar, né? É isso que a Bíblia diz. Ah, pois é, deveria, né? Mas o que eu posso dizer? A Bíblia conta que ele poderia ter resistido. Mas aí o que ele fez? Não resistiu. Ele escutou a mulher falando, viu? Cuidado. Nem sempre que a mulher fala. Mas enfim, né? Isso é papo para outra hora aí. Mas aí eu vou botar um angu nessa feijoada, né? Mas em Cristo nós recuperamos a capacidade de detectar o que é pecado para não pecar. Não no mesmo sentido do livre-arbítrio, antes que o pastor Fernando peça para falar, mas nós somos capazes de reconhecer isso é pecado. E nós temos, pelo poder do Espírito Santo, a capacidade de resistir. Então nós também não temos desculpa. Ah, eu sou pecador mesmo, então. Não. A Bíblia fala que nós somos salvos para ser santos. Então, se a nossa vida não tem desenvolvido uma santidade, e santidade não é perfeição, santidade não é a ideia de uma pessoa, santidade é a ideia de uma pessoa que cada vez mais vive para Deus, né? Então, ela pode até tropeçar, mas o pecado ele traz tristeza. O pecado ele não é mais cometido e ele diz assim: "Ah, quer saber? Eu sou pecador mesmo". Não. O cara diz assim, como diz Tiago, ele chora por causa do pecado. Ele diz assim: "Mas de novo, Senhor. Ai, Senhor, ainda bem que o Senhor não desiste de mim, porque já é a 20ª vez aqui". É assim. Então, assim, tem alguns pecados que eles
são mais visíveis e normalmente nós temos mais facilidade de lutar contra, principalmente crentes. Por exemplo, adultério. Adultério é indesculpável, indefensável em qualquer aspecto. Mas a fofoca, não. Eu estava falando para a gente orar por aquele irmão. Então, mas o ponto de Adão, a Bíblia diz que ele caiu em tentação. A tentação não era o problema, mas ele caiu na tentação. Porque ele não deveria ter sido mais sagaz? Sagaz foi a serpente. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por esse tempo juntos aqui. Nós te agradecemos porque, apesar da queda que distorceu o nosso relacionamento contigo, Pai, o Senhor enviou Jesus, teu Filho, a quem nós chamamos e confessamos de nosso suficiente e único Salvador. Ajuda-nos a desejar nos parecermos mais com Ele. Ajuda-nos a nos dedicarmos à leitura da Tua palavra para cada vez mais podermos identificar aquilo que não te honra, o pecado que ainda nos assedia, ainda luta dentro de nós, mas que pelo Teu Santo Espírito nós possamos resistir para a Tua glória. Seja com nós, Senhor, até o fim, porque sozinhos nós não conseguiremos. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.